paz, queridos. Amém? Podeis assentar. Uma pastora falou, nós tivemos 3 dias aqui maravilhosos, né? Sexta, sábado e hoje pela manhã, muito tremendo, muito bom. E hoje eu vou falar algumas coisas de que falamos nesses dias. Amém? Então quem não esteve vai poder ouvir pelo menos um resumo de algumas coisas, né? Sim, revelações da palavra de Deus que tremenda para as nossas vidas. Na primeira noite nós falamos sobre o clamor por pais e filhos, o clamor por pais espirituais. Vamos todos dizer juntos, o clamor por pais espirituais. Há um clamor de Deus por pais espirituais. Há um clamor de Deus por pais espirituais. Porque a ordem do reino de Deus é uma ordem de pai para filho. Esta é sempre a ordem de Deus. Pai para filho. Deus nos fez para desenvolver conosco um relacionamento de pai e filho. Deus não nos fez para nos tratar como criatura. Deus nos fez para nos tratar como filho. Os animais são criaturas. As aves do céu são criaturas. Nós fomos feitos para sermos filhos. Então o relacionamento de Deus para conosco não é um relacionamento de criatura com criador, mas um relacionamento de pai com filho. Então esta é a ordem de Deus, né? De relacionar conosco como pai e filho. E há uma necessidade de pais espirituais. Os grandes problemas que nós enfrentamos é exatamente estar relacionada à paternidade. O que temos na nossa natureza de coisas negativas, vamos assim dizer, e tanto positiva como negativa, tem relação com a paternidade. Deus é nosso Pai. Jesus disse que quando nós orarmos, devemos orar assim: Pai nosso. Por isso que Deus deseja que exerçamos paternidade e que adotamos pessoas, filhos, para nós podermos cuidar, adotarmos filhos espirituais e exercermos a paternidade espiritual. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Malaquias capítulo 4 e os 2 últimos versículos, os 3 últimos versículos, a partir do versículo 4. E nós vamos ler os últimos versículos. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus faz menção de 2 pessoas aqui, 2 pessoas que têm algo significativo em toda a história do povo de Deus no Velho Testamento: Moisés e Elias. O profeta está dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Eu falei com ele lá no Monte Horebe, dei as minhas leis no Monte Horebe.
Em seguida, o Senhor Deus disse: eu vou enviar o profeta Elias antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus cita esses dois personagens, Moisés e Elias. Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe. E no Monte Horebe, Deus deu uma missão para Moisés. A missão que Deus deu a Moisés foi para libertar o meu povo do Egito. Deus apareceu a Moisés numa sarça, num arbusto que ardia. E quando Moisés ia se aproximando daquele fogo, mas não consumia a sarça, o arbusto, Deus disse: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Aí Deus falou com Moisés e deu uma missão a Moisés. E a missão foi esta: ele ia ao Egito e libertar Israel do Egito, que já estava numa escravidão de mais de 400 anos. Abra comigo 1 de Reis, capítulo 19. No mesmo lugar que Deus falou com Moisés, para que Moisés fosse libertar Israel, nesse mesmo lugar, nesse mesmo monte, Monte Horebe, Deus fala com Elias e Deus dá uma missão a Elias. Versículo 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Escreveu uma voz e ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Nissi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel Meolá ungirás profeta em teu lugar. Só até aí. No Monte Horebe, Deus fala com Moisés: vai libertar o meu povo. E no Monte Horebe, Deus fala com Elias: vai ungir Eliseu. E é muito interessante a gente ter uma revelação, a revelação de Deus, quando Deus diz ao seu povo: lembra-te de Moisés, da lei de Moisés que falei com ele lá no Monte Horebe. E no mesmo texto Deus diz assim: eu vou enviar o profeta Elias antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Isso é muito significativo, irmãos, porque aí a gente vê dois ministérios, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. O ministério de Moisés foi o ministério de libertação: vai, liberta o meu povo. Elias, que tinha tido uma experiência tremenda, ele desafiou todos os profetas de Baal. Baal era um deus que havia infiltrado, uma entidade maligna que entrou em Israel. Israel abandonou o Senhor e estava adorando Baal. E Elias desafia todos os profetas de Baal. E quando ele desafia os profetas de Baal, ele diz o seguinte: hoje vocês saberão quem é Deus, se é o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou se é Baal. E aí ele fez um desafio: o Deus que respondesse com fogo, esse é o verdadeiro Deus.
E os profetas de Baal começaram a clamar, e Baal não respondeu. Mas quando Elias então clamou a Deus, Deus respondeu, e o fogo desceu no altar, e naquele dia todo o povo disse: só o Senhor é Deus. Todos adoraram a Deus e disseram: só o Senhor é Deus. Foi tremendo a experiência. Mas após isso, a rainha Jezabel, uma rainha maligna, diabólica, manda matar Elias. E Elias foge. E ele foge. Ele pede a Deus a morte. E Deus dá uma comida para Elias e diz: faça uma viagem. Ele faz uma viagem de 40 dias, 40 noites até o Monte Horebe. Deus queria falar com Elias no Monte Horebe, o mesmo monte que Deus falou com Moisés. Lá no Monte Horebe veio um vento forte, e o texto diz assim: mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Eu disse aqui para os irmãos na sexta-feira, eu tenho a impressão que Elias estava aguardando Deus se manifestar no fogo, da mesma forma que ele se manifestou a Moisés lá no Monte Horebe, num fogo. E no coração de Elias estava libertar Israel da entidade maligna Baal. Até então o ministério de Elias era de libertar Israel, é salvar Israel da entidade maligna Baal. Até então Elias estava envolvido nesse ministério. Ele se esforçou como profeta de Deus de trazer libertação para Israel, Israel ser liberto de Baal. Até esse momento ele estava envolvido nisso, mas foi uma frustração, porque ele disse: eu estou só resta eu como profeta, todos os profetas do Senhor estão mortos. Ele disse: eu tenho sido zeloso para o Senhor. É como Elias estivesse dizendo: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso para libertar o teu povo, mas eu estou frustrado. Mas irmãos, Deus queria que Elias entendesse que era um momento dele abraçar um novo ministério, um ministério que ele ainda não tinha se envolvido, o ministério de libertar Israel de Baal, como ele fez o desafio contra os profetas de Baal. E Deus o leva para o Monte Horebe, o mesmo monte que Deus falou com Moisés. E a expectativa de Elias era Deus se manifestar ali, como Deus manifestou a Moisés. Era um momento que Elias entendeu: essa talvez seja a pior escravidão que o povo de Deus está passando. Não foi a escravidão do Egito, mas a escravidão a uma entidade maligna. Aí Deus fez questão de Elias entender que a missão dele não era a mesma de Moisés, era uma outra. Por isso que quando Elias viu fogo, o texto diz: Deus não estava no fogo. Veio a imagem de Moisés, porque lá no monte Deus manifestou num fogo para Moisés, mas aqui não. Depois do fogo veio um cício suave e tranquilo. Aí Deus fala com Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E Deus deu uma missão para ele ungir 3 pessoas. 3 pessoas. E uma delas seria o seu sucessor, Eliseu, que foi o filho espiritual dele. Elias foi pai espiritual de Eliseu. Até então Elias não tinha exercido um ministério de paternidade. Ele tinha feito como todo profeta, de libertação, de trazer a mensagem de Deus, e o intuito dele era libertar Israel. Mas agora Deus estava dizendo: é preciso você exercer a paternidade. E paternidade se exerce, irmãos, não a uma multidão. Moisés libertou a multidão, mas Elias, que tinha antes mostrado à multidão quem é Deus, e a multidão se converteu a Deus, toda a multidão se curvou e disse: só o Senhor é Deus. Esse foi o ministério da libertação.
é quando a gente ganha multidões. A gente deve ganhar multidões, mas pastorear, apacentar, nós não apacentamos multidões, nós apacentamos 1, 2, 3 pessoas individualmente. É isso que Deus estava ensinando para Elias. Você ganhou uma multidão, mas é preciso agora você ter pelo menos um filho, discipular um. É isso que Deus estava nos ensinando aqui, ensinando Elias, que mesmo que ele ganhou uma multidão, que fez uma multidão se converter ao Senhor, mas era necessário ele agora apacentar, ser pai, e ser pai de um filho. Agora, vem aqui comigo para você entender essa verdade. Não é por acaso que Deus usa o profeta Malaquias, e Deus diz assim: lembra de Moisés, mas eu vou enviar o profeta Elias. Deus manda a gente lembrar da lei de Moisés, mas Deus disse: eu vou enviar o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o grande e terrível dia do Senhor, irmãos, ainda está para acontecer. Nós somos a geração que antecede o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor fala do arrebatamento, fala da grande tribulação. Esse grande e terrível dia do Senhor fala da volta de Cristo. Esse grande e terrível dia do Senhor fala do arrebatamento da igreja, fala da grande tribulação, ainda vai acontecer. Portanto, quando Deus diz que devemos lembrar da lei de Moisés, mas para o que antecede o grande e terrível dia do Senhor, Ele diz: eu vou enviar o profeta Elias. Ou seja, o que Deus está desejando nesses dias é gente que seja como Elias, profetas como Elias. E qual foi o ministério de Elias? Foi de libertação, que libertou a multidão. O ministério de Elias, que pouco se fala, foi o ministério da paternidade. Porque o Senhor Deus diz assim: eu vou enviar o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor, e o coração dos pais se converterá aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. O destaque que Deus faz do ministério de Elias não foi o ministério de libertação, mas sim da paternidade. Olha que coisa preciosa. Você está entendendo isso, irmão? Quantos estão entendendo isso aqui? O que Deus destaca no ministério de Elias foi o ministério da paternidade. O ministério da paternidade, é isso que Deus destaca. Eu vou enviar, e o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos. Ou seja, haverá uma união, pai e filho, filho e pai. Pais espirituais e filhos espirituais, filhos e pais. Por que diz isto? Porque essa ordem, pais e filhos e pais. Porque pai cuida de filho, mas quem é filho vai ser pai. É isso que Deus está dizendo. Quando Ele enviar o profeta Elias, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Pai cuida de um filho, mas quem é filho vai ser pai. Deu para você entender? Porque o filho tem que se converter em pai, e quem é pai também é filho de alguém. Essa é a ordem de Deus. E hoje em dia, irmãos, a ausência, o que falta na comunidade do povo de Deus é paternidade espiritual. Eu disse aqui no início, os grandes problemas que nós enfrentamos na vida estão relacionados à paternidade. Os nossos pais falharam conosco, nós temos problemas, nossos pais são imperfeitos e nós somos imperfeitos também. Por isso, na comunidade do povo de Deus, a gente deve depender do Espírito Santo para exercer paternidade espiritual. Deus disse: eu vou remover a maldição da terra. Quando o profeta Elias, quando a paternidade está sendo exercida, quando o pai se converte aos filhos e filhos aos pais, ou seja, quando o pai tem um coração no filho e o filho se converte a pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se é isso que o Senhor está dizendo, que é isso que está reservado para os últimos dias, eu pergunto: nós estamos envolvidos nesse ministério? Você é de Jesus? Se você é de Jesus,
E se não é, você diz: eu quero ser. Portanto, você tem que ser pai espiritual de alguém e filho espiritual de alguém. E o Senhor diz assim: quando isso estiver acontecendo, eu não vou ferir a terra com maldição. É como Deus está dizendo: eu vou remover a maldição da terra. Aleluia. Quando houver o exercício da paternidade. Jesus, todo o seu ministério, ele ganhou multidões, mas ele foi pai espiritual de 12 homens. Ele ganhou multidões, libertou multidões, mas foi pai espiritual de apenas 12. E quando ele estava no monte, levou consigo Pedro, Tiago e João. E lá no monte ele estava orando. E Pedro, Tiago e João viu algo que eles ainda não tinham visto. Quando Jesus estava orando, apareceu quem? Moisés e Elias. E quando Moisés e Elias aparecem, o corpo de Jesus é transfigurado. Ou seja, de repente, uma glória tremenda, um brilho em todo o corpo de Jesus. A glória do céu desceu ali. Moisés e Elias conversando com Jesus. Isso antes dele ir à cruz. Aparece exatamente esses dois personagens, Moisés e Elias. É como os céus estivessem dizendo assim: Jesus, você exerceu o ministério que Moisés exerceu, libertou meu povo, trouxe as leis do Senhor, os mandamentos, a palavra, a verdade que traz libertação. Mas você também foi pai, como Elias foi pai. Moisés e Elias incorporados a esses ministérios de Moisés e Elias, incorporados em Jesus. E quando isso aconteceu, a glória desceu até Jesus, irmãos. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão: você quer a glória de Deus na tua vida? Se você deseja a glória de Deus na tua vida, incorpore o ministério de Moisés e de Elias. Incorporar o ministério de Moisés e de Elias é quando você ganha multidões, mas quando você cuida de pessoas, ama pessoas como filho. Como Jesus fez, ele ganhou multidões, mas amou e cuidou, apacentou 12 homens. A gente liberta multidões, mas apacentar são poucos. Por isso que eu gosto de algo que o pastor Ebe fala. Ele diz assim: cuide de quanto você puder cuidar, mas cuide muito bem. E hoje pela manhã eu citei aqui um personagem que é um exemplo de integridade, Barnabé. Barnabé era um homem inteiro para Deus. Foi um pai espiritual. Foi um pai espiritual de Paulo e um pai espiritual de João Marcos. Quando estiver aqui pela manhã, eu citei Barnabé como um grande exemplo de um pai espiritual. Uma palavra que Deus pôs no meu coração, eu trouxe aqui hoje. Pena que você não vê, tantos detalhes ali, tantas riquezas do fator Barnabé que nós pregamos. Coisa tremenda, irmãos, tremenda. Mas é muito claro nas Escrituras. Eu disse assim: a gente precisa incorporar esse ministério da paternidade. É interessante o seguinte, vou repetir algumas coisas que eu falei hoje pela manhã aqui. Atos capítulo 4, abre sua Bíblia aí, Atos capítulo 4. É melhor a gente ir para as Escrituras, que está muito claro lá. Atos capítulo 4. A paternidade atrai a glória de Deus, isso aí. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 32. Todos encontraram? Diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
Agora veja o versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, entretanto certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Eu falei hoje pela manhã aqui o seguinte: a comunidade de Deus, povo de Deus, a igreja em Jerusalém tinha um só coração e uma só alma. É interessante, queridos, que havia no meio da comunidade um homem chamado Barnabé. E esse homem, que os apóstolos, ou melhor, havia no meio da comunidade um homem chamado José, que os apóstolos deram o nome de Barnabé. José significa o que acrescenta, multiplica, multidão. E os apóstolos deram o nome dele Barnabé, porque ele era filho da exortação, filho do Consolador. A mesma palavra que Jesus usou para o Espírito Santo, Paracleto. Portanto, os apóstolos estavam dizendo: ele é filho do Paracleto, filho do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Os apóstolos estavam vendo que no meio da comunidade havia uma pessoa que promovia a unidade. Que coisa linda! Uma coisa era os apóstolos ensinando o povo o que Jesus estava ensinando, levando a todos a terem a mesma visão e o mesmo propósito. Outra coisa era alguém que estava aí no meio promovendo isto. Esse era o papel de Barnabé. Barnabé era um homem inteiro para Deus. Eu disse assim: Deus precisa de muitos Barnabés no meio da comunidade. Porque às vezes a gente aqui como líder, como pastor, pregando, desejando que todos tenham um só coração, uma só alma. Irmãos, vamos estar juntos na missão que Jesus nos deu, ganhando pessoas, fazendo discípulo. Seja um pai espiritual. Olha, adote pessoas mesmo e cuide bem delas. Ganhe pessoas, mas seja pai espiritual, seja um discipulador. E tendo pessoas aí no meio da comunidade dizendo assim: vamos abraçar isso, incentivando o outro, encorajando o outro. Barnabé era exatamente essa pessoa. E eu penso assim: Deus precisa de Barnabés hoje. Deus busca Barnabés, aquelas pessoas que ficam no meio da comunidade incentivando, encorajando, estimulando. Irmãos, vamos fazer isso, vamos abraçar essa missão. É Jesus que deu, não é o pastor que está falando isso, de ganharmos pessoas, de discipular. Não, é ordem de Jesus. Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações. Está antecedendo a volta dele. E nesses últimos dias diz: eu vou enviar o profeta Elias. Vamos ser como Elias, vamos exercer a paternidade. Irmãos, isso é tremendo. Uma coisa é eu estar aqui falando, outra coisa é alguém sair no meio de vocês, no dia a dia, líder de célula, do segunda, terça, quarta, em contato com todo mundo, incentivando, estimulando, exortando, dizendo: vamos fazer isso, vamos abraçar isso. Isso é tremendo. Esse era o papel de Barnabé. E Deus busca Barnabés. Deus está em busca de Barnabé, gente que faça esse papel. Os apóstolos viram isso, e os apóstolos disseram: José é Barnabé, é filho da exortação, é filho do Espírito Santo, porque ele promove isso. Ele está levando todos a terem o mesmo coração, um só pensamento, estarem todos em unidade. Aí surge, no mesmo cenário, dois indivíduos, um casal, Ananias e Safira. Ananias e Safira, irmãos, representam aqueles que queriam fazer de conta. São aqueles que estão no meio da comunidade, fazendo de conta que está fazendo a obra de Deus.
Ananias e Safira representam isso. É interessante que Ananias, o nome Ananias significa graciosamente dado por Deus. Ele vende uma propriedade, aí ele chega para os apóstolos e diz assim: olha, eu estou entregando toda a minha propriedade aqui, tudo que vendi está aqui. Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração, colocar esse desígnio no seu coração? Você poderia ter vendido a propriedade. Você poderia dizer: eu vendi por X, mas eu estou dando um Y aqui. Eu vendi por 100, mas eu vou dar uma oferta de 50. O que te custava isso? Você não era obrigado a dar total. Agora você dizer que vendeu por 50 e está dando todo, enquanto que você vendeu por 100. Você deixou Satanás entrar no teu coração, Ananias. E quando Pedro termina dizendo, Ananias morre. Ananias representa aqueles que fazem de conta que está fazendo a obra de Deus com integridade. Irmãos, enquanto que há um homem, Barnabé, que está semeando no meio da comunidade a unidade, vamos ter um só coração, vamos ser inteiros para Deus, não parciais, vamos ser inteiros. Barnabé era essa pessoa: eu sou inteiro. O que os apóstolos estão falando, eu estou inteiramente envolvido nisso. Os apóstolos estão pregando para a gente ser pai espiritual, para a gente discipular, para ser um discipulador. Eu abraço isso, eu sou inteiro nisso. E Barnabé foi inteiro, e ele era um encorajador, ele era um incentivador. Mas Ananias e Safira não. Ananias e Safira eram parciais, partidários, fazia de conta. Irmãos, quantas pessoas hoje são parciais? Tem gente assim que não são inteiros na obra de Deus. Tem gente que só quer Deus para uma coisa, só quer Deus para abençoar nessa área, mas não quer se envolver na missão de ganhar, discipular. Tem pessoas que só quer se alegrar em Deus e dizer: Deus me abençoa aqui porque eu estou precisando de dinheiro. Deus, eu quero que o Senhor resolva esse problema meu, eu quero que o Senhor me cure nisso, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Ó Deus, eu estou aqui, mas não se envolve inteiramente na missão de ganhar e discipular, e não estou envolvido nisso, não encoraja outros nisso. É Ananias e Safira que querem ser parciais. Deus está em busca de gente que seja inteiro. Por isso o Senhor não permitiu que esse espírito de Ananias entrasse dentro da igreja. Era morte. E é interessante, irmãos, que foi coisa muito rápida. Quando Pedro terminou, morreu Ananias. Caiu duro, morre. Aí o apóstolo Pedro disse: olha, leva logo, sepulta logo. 3 horas depois aparece a mulher dele, sem saber de nada. Sabia nem que o marido já tinha sido sepultado. Aí Pedro disse assim: vem cá, vocês venderam a propriedade por tal valor? Ela disse: foi. Aí ele disse: olha, por que vocês entraram num acordo, deixando Satanás entrar no coração de vocês? Os pés de quem levou teu marido, acabou de entrar aí, foi sepultar teu marido e vai sepultar você agora. A mulher pã caiu morta. Naquela época, como até hoje, irmãos, presta atenção, no Oriente até hoje, o luto tem um tempo, obedece um tempo. Até na nossa cultura não se enterra imediatamente a pessoa. Mas sabe o que aconteceu ali, irmãos? O apóstolo Pedro e os apóstolos entenderam o seguinte: isso é tão terrível dentro da igreja, que não precisa nem ter esse cheiro de parcialidade dentro da igreja, não. Tem que enterrar logo mesmo. Porque a parcialidade gera morte. Gera morte. O que isso me ensina é o seguinte, meu irmão: a gente não está aqui para julgar quem é Ananias e quem é Barnabé dentro da comunidade. Deus sabe quem é. A verdade é, assim como Deus levantou Barnabé, os Ananias e Safira serão tratados por Deus. Porque Deus quer que o seu povo tenha um só coração e uma só alma. Deus quer que a gente caminhe em unidade, meu irmão.
Deus quer que eu e você exerça a paternidade mesmo espiritual, seja como Barnabé. Barnabé abraçou isso, irmão, porque eu estou dizendo que a Barnabé abraçou a paternidade. Ele abraçou tanto, mas tanta paternidade. Os apóstolos enviam Barnabé lá para uma cidade chamada Antioquia, quando muitos gregos estavam se convertendo. Não era só judeus, agora eram os gregos. E os apóstolos enviaram Barnabé. Barnabé vai e consolida aqueles irmãos. E a Bíblia diz assim: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha as qualidades de Barnabé. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu disse que o coração bom, irmãos, não é um coração ingênuo, é um coração inocente. Tem pessoas que confundem ingenuidade com inocência, são duas coisas diferentes. Inocência é pureza, ingenuidade é ingenuidade. Ok? A gente não pode ser ingênuo. Jesus não era ingênuo, mas Jesus era inocente. A gente deve manter a inocência. Por isso Jesus disse: quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser como criança. A criança, ela é inocente, ela não tem a maldade. O que significa isso? Coração bom é quando você, mesmo sabendo que o coração do outro é mau, mas você não olha a maldade do outro. Você enxerga o outro com os olhos de Deus, o que ele pode vir a ser nas mãos do Senhor. Você enxerga essa pessoa mudada e transformada por Deus. A Bíblia manda a gente olhar para a nossa própria maldade. Olha para a sua própria maldade. Olha para a sua própria. Olha para você mesmo. Olha, enxerga a tua maldade. Enxerga o teu coração mau. O coração do outro é mau. A gente tem uma tendência de falar mal do outro. A gente se comporta, irmãos, às vezes tão diferente do pensamento de Deus. Qualquer coisa que acontece com o outro, aí a gente, como a gente fosse, como não tivesse maldade dentro da gente. Deus manda a gente olhar a nossa própria maldade. Eu devo chegar diante de Deus, não para falar da maldade, vai falar para Deus a maldade do outro. Eu vou chegar diante de Deus e falar: Deus, Zete é uma desgraçada, misericórdia, né, Zete? Pensa uma pessoa maravilhosa. Eu cito o exemplo dela porque ela é o contrário de tudo isso aqui. Eu vou chegar de Deus, Deus vai dizer: o que você tem a ver com ela? Eu trato da minha maldade diante de Deus, meu irmão. Agora, por que diante das pessoas a gente quer falar da maldade do outro? A gente deve olhar para o outro, seja a pior pessoa, olhar como Deus vê. Essa pessoa pode ser um homem, uma mulher tão tremendo nas mãos de Deus, aleluia. Isso é um coração bom. Barnabé era essa pessoa. Ele olhava alguém e dizia assim: não, esse aqui vai ser tremendo, nas mãos de Deus, vai ser usado por Deus. Saulo, quando se converteu, os apóstolos não acreditaram. Todo mundo dizendo: esse cara será que converteu mesmo? Quem sabe que esse cara está infiltrado aqui no nosso meio como Ananias e Safira? Quem sabe que esse sujeito ainda não está tramando alguma coisa à nossa morte? Estevão disse não. Barnabé disse não. Esse homem vai ser um grande homem de Deus. E se aproxima de Saulo e traz Saulo para o meio dos apóstolos. Que oração bom. Porque quando as pessoas veem a maldade, irmãos, não enxergam o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Por isso, num trabalho de paternidade, você tem que ver o outro como filho mesmo. É aquela velha história assim: nós pais não podemos ser ingênuos com os nossos filhos. Porque tem muitos pais ingênuos, né? Ingênuos. E não trata o filho com seriedade, não confronta às vezes alguns problemas que o filho está passando. Não é aberto. Não chama para uma conversa. Tem muitos pais ingênuos. Mas quando a gente tem um coração bom, ama o filho, todo mundo pode ver aquele filho terrível, muito mal, mas nós temos um coração de pai. Diz: não, meu filho vai mudar. Todo mundo vê como drogado, um viciado, mas meu coração de pai
Coração de mãe, eu amo, é meu filho. E aí quando a gente abraça o filho que está sendo desprezado por todo mundo, aí a gente, meu filho, me perdoa, se eu errei com você, me perdoa, mas eu te amo tanto. Esse é o coração do pai, coração bom. Você está entendendo isso, meu irmão? Barnabé tinha esse coração. E olha, irmãos, Barnabé se aproxima de uma pessoa que foi responsável pela morte de muitos pais de família cristãos. Saulo de Tarso matou muitos. Quantos amigos dos apóstolos Saulo matou? Quantos pais da igreja Saulo foi responsável pela morte? Quantas mães, quantos filhos? Quantos pais choraram pelos filhos que Saulo matou? E quantos filhos choraram pelos pais que Saulo matou? Porque Saulo odiava os cristãos. E uma pessoa que era muito amada pela igreja e pelos apóstolos, chamado Estevão. E Saulo foi responsável pela morte de Estevão. Então o coração de muitos ainda estava resistente a Saulo. Barnabé vai lá e diz: não, esse homem vai ser tremendo nas mãos de Deus. Eu vou discipular esse homem. Ele vai ser um filho. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. E Barnabé abraçou Saulo e fez Saulo Paulo, o Paulo que nós conhecemos hoje. E se Barnabé não tivesse feito isso, irmãos, nós não teríamos hoje o Novo Testamento. Porque boa parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Se Barnabé não tivesse tido aquela iniciativa de abraçar Saulo, discipular Saulo, de ser um pai espiritual inteiro para com Saulo, abraçasse e o tratasse como filho, nós não teríamos aí o Novo Testamento. Que coisa preciosa. Deixa eu dizer para você, Deus quer muitos Barnabés no meio da comunidade, que vai incentivando e encorajando outros a fazerem isso. E pessoas que você pode cuidar, meu irmão. Pode ser um grande homem, uma grande mulher, um pastor, uma pastora, um missionário. Quantos frutos você terá? Quantos frutos Barnabé teve através da vida de Paulo? Deu para você entender? Talvez um filho que você vai cuidar vai ser um Paulo na vida. Aleluia! Quando alguém cuidou de mim, quando alguém me discipulou, uma pessoa tão simples, mal sabia falar direito, mas começou a me ensinar nos meus primeiros passos na vida cristã, me abraçou como filho, me discipulou, me cuidou, e hoje eu estou aqui. Passaram-se tantos anos, e eu digo, irmãos, porque para no reino de Deus, 1000 anos para Deus é como um dia, e o dia como 1000 anos. Todos os frutos do ministério está na coroa daquela pessoa que cuidou de mim como pai. Está na coroa dele. Deus o recompensará. Deus é que dá o galardão. E é isso que Deus quer fazer com a tua vida, meu irmão, também, em nome de Jesus. Que você se levante aqui como um Barnabé, para a honra e glória do Senhor. Tenha e exerça o ministério de Elias, da paternidade, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Eu pergunto o seguinte: qual é a tua decisão? A sua decisão hoje é ser um Barnabé ou ser Ananias e Safira no meio da comunidade? Barnabé é aquele que encoraja outros a fazerem o que Jesus mandou fazer. Vamos fazer discípulo. Vamos ter um só coração. Vamos cuidar de vida. Vamos ganhar multidões. Vamos estar na nossa célula. Vamos fazer um grupo pequeno. Vamos ganhar pessoas aqui para Jesus. Vamos ter nossa célula. Vamos cuidar de pessoas. Vamos apacentar. Cuide de quanto você puder cuidar, mas cuide muito bem, seja inteiro. Se você pode apacentar 2 pessoas, mas cuide muito bem dessas 2 pessoas. Portanto, a gente tem que entrar na prática. Você está na sua célula, líder de célula, começa a apacentar 2, 3 pessoas. Um líder de célula não pode apacentar todo mundo, mas pode apacentar 2, 3 pessoas, mas faça com interesse de coração.
Os outros, aquele que você está apacentando, também faça o mesmo com outros. E aí você marca um encontro toda semana com essa pessoa, começa a ler a Bíblia juntos, orar juntos, compartilhar a vida juntos. Como é que está a sua vida? Como está seu relacionamento com Deus? Vamos orar aqui com você, vamos orar juntos. Deixa a pessoa à vontade. Quiser compartilhar alguma coisa que está acontecendo, ore. Ore, irmão, vamos estar aqui juntos. Irmãos, isso é tão precioso quando a gente faz esse laço de amizade, de compromisso, de orar um pelo outro. Vamos estar aqui, vamos fazer isso. Oh Senhor, meu Deus. E o Senhor Deus diz assim: eu vou converter o coração de pai a filho e o coração de filho a pai. Que Deus nos abençoe, meu irmão. É fazendo assim que as maldições são removidas da nossa vida. Exercendo isso. Maldição é um mal em ação. E a maldição entra na vida da gente exatamente, presta atenção. Como é que a maldição entra na vida da gente, minha e na sua? Primeira coisa, a maldição, o mal entrou em ação na vida da gente. Não se assuste que eu vou dizer aqui agora não. Não se assuste não. Mas entrou exatamente por os nossos pais. Por mais bons que seus pais tenham sido. Mas o mal entra em ação também através deles. Como é que o mal entrou em ação na terra através dos nossos pais, Adão e Eva? Eles falharam. Os filhos, nós que viemos depois, falhamos também. Como a maldição entra através dele, a bênção também entra através deles. Presta atenção. Por isso nós pais devemos estar muito atentos a Deus, para poder abençoar, porque o nosso papel como pai, como pais, é abençoar os nossos filhos. É abençoar, é remover a maldição. Por isso a gente precisa pedir a Deus muita sabedoria, dizer: Deus, me ajude a sempre ser um profeta da bênção para os meus filhos. Os pais devem pôr as mãos sobre os filhos todos os dias e profetizar: eu te abençoo, você será próspero, o Senhor vai estar à tua frente, Ele vai guiar os teus caminhos. O Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza. Abençoa os seus filhos. Tenha cuidado com o que saia da tua boca. Se sair alguma palavra de maldição, peça perdão e remova. Tanto a bênção como a maldição vem através dos pais. Vem através dos pais. E Deus está dizendo assim: quando exercida a paternidade espiritual, Deus remove toda maldição. Isso significa o seguinte: se ainda há alguma coisa aqui dentro, ela será removida pela paternidade de alguém cuidar de mim. Aquilo que a palavra do Senhor diz: alguém que está perto de mim, orando comigo. Estamos juntos, um sendo companheiro do outro, um abraçando o outro, dizendo: olha, vamos estar aqui junto e vamos cuidar um do outro. Deus, pela sua graça, vai nos dar sabedoria e vamos ser fortalecidos pelo Senhor. Elias, Eliseu, Barnabé e Saulo, Paulo, Timóteo, e assim, irmãos, em toda a igreja do Senhor. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia.